Depois do destaque que os vídeos um versus patrão cristão ou conservador receberam, eu relembrei a sensação que eu sentia com relação a discussões na internet. E isso vai desde um debate saudável, onde ambas as partes falam com respeito, mas pega muito mais na parte que faz o contrário, que usa de ironia, xingamentos e por aí vai. É engraçado porque quanto mais se observa, mais se percebe que ninguém ali quer conversar de verdade. O debate vira somente um espetáculo, um jogo onde quem grita mais alto parece vencer, mesmo que não diga nada. E o mais absurdo é que a gente nem precisa mais de argumentos, só precisa escolher um lado, repetir o que os outros dizem e odiar quem pensa diferente, assim gerando a polarização. Mas inicialmente, polarização era um termo técnico da física e da química usado para descrever forças opostas ou direcionamentos específicos em sistemas naturais. E somente a partir da metade do século XX, especialmente após a Guerra Fria, estudiosos começaram a usar o termo para descrever o que acontecia na política dos Estados Unidos. Democratas e republicanos estavam se afastando cada vez mais, ideias moderadas perdiam espaço para posições extremas e o meio sumia, restando assim somente os extremos. Daí, polarização política virou uma expressão comum para indicar divisão radical entre dois lados ideológicos. Divisão essa que é muito presente no Brasil, onde o lado A odeia B e vice-versa. E é curioso observar que isso nem se trata mais de política. Em coisas sem qualquer peso moral para a sociedade, se vê claramente essa divisão cercada de raiva. Isso vai desde torcidas organizadas e até filmes de bonequinha. Parece que qualquer novidade que entre no conhecimento da massa precisa ser catalogada como sendo de esquerda ou direita, ou quaisquer outros polos que gerem intriga. E já que essa divisão racional é comum no nosso país, evidentemente viria a ser usada como um método de manipulação, seja com o indivíduo tendo consciência disso ou não. Um ótimo exemplo de quem usou esse tipo de divisão de forma eficaz são tanto o atual presidente quanto o ex-presidente. Ambos, em momentos distintos, consolidaram bases fiéis, transformando eleições em luta do bem contra o mal, na perspectiva de seus apoiadores, fazendo com que aqueles que antes só pensavam de forma diferente, agora se tornassem inimigos. Essa tática já não é novidade. No mundo todo, líderes entenderam que quanto mais dividida a população, mais fácil é manter o próprio poder. E não é só na política. Empresas, influenciadores e até programas de TV aprenderam a lucrar com a raiva coletiva. Criam inimigos, alimentam rivalidades e enquanto as pessoas brigam, eles ganham audiência, seguidores e dinheiro. Grande parte dessa divisão ganha força graças às redes sociais. Algoritmos reforçam aquilo que já pensamos, criando bolhas de opinião onde só ouvimos quem pensa igual a nós e assim tornando quase impossível ouvir o outro lado, e fortalece ainda mais essa barreira. O problema é que essa estratégia cria um ciclo. Quanto mais você odeia o outro lado, menos você questiona o seu próprio lado. E quando paramos de questionar, quem está no poder pode fazer praticamente qualquer coisa. E quando a lealdade ao grupo se torna mais importante que a busca pela verdade, começamos a aceitar qualquer narrativa, desde que venha do nosso lado. Corrupção, erros, escândalos, tudo é ignorado ou justificado, porque admitir que nosso lado errou seria visto como validar o inimigo. E é assim que regimes autoritários se fortalecem, é assim que democracias se enfraquecem. O debate deixa de ser sobre transmitir ideias e troca de conhecimento e passa a ser sobre quem vai vencer. Isso é o que mais ocorre em debates que envolvem ambos os lados buscando formas de menosprezar ou humilhar o seu opositor. E as consequências dessa divisão absurda não atingem apenas os extremos, elas caem sobre todos nós. E quando digo consequências, não falo só de discussões inflamadas ou coisas abstratas. Falo de dor real no mundo real. Porque no momento em que um grupo passa a enxergar o outro não como pessoas com ideias diferentes, mas inimigos, toda a necessidade de agir de forma moral desaparece. A empatia se dissolve e a dignidade do outro deixa de importar. E nesse cenário, qualquer ataque passa a ser justificável. Isso vai desde humilhação pública até a violência física. Por exemplo, nos estádios de futebol, onde a rivalidade entre torcidas organizadas já ultrapassou o limite, resultando em agressões, destruição e até morte. Até no entretenimento, um simples filme, série ou jogo é suficiente para dividir a internet em campos opostos, com ataques e boicotes direcionados a quem ousa gostar ou não gostar. E enquanto isso, o ciclo continua. Quanto mais se alimenta o ódio, mais fácil é para quem está no poder manipular, vender e lucrar. E assim, todos nós fazemos com que a divisão vire o produto.